Olá, concurseiro de plantão, professor Eduardo Moura, coordenador do Censo Concurso. Bom, hoje nós temos um assunto em pauta importantíssimo e extremamente recente, novo. A reforma da 13.654 e suas alterações, principalmente no que tange os crimes patrimoniais, né? O artigo 155 e artigo 157. Hoje com a gente aqui o professor Valério Luiz. Olá, professor Eduardo Moura, professor Tácito Alves, eu sou Valério Luiz, professor de penal e criminologia aqui do Censo Concursos, especialista em criminologia e segurança pública, atualmente presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Goiás também, de modo que é um prazer estar aqui comentando as recentes alterações legislativas no artigo 155 e 157 do Código Penal, comentando não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista sociológico e criminológico também, né, professor? Para a gente desvendar aí um pouco o que existe por trás também das alterações legislativas do nosso Código Penal. E professor Tácito? Quero cumprimentar o professor Eduardo, o professor Valério, dizer que é um prazer estar aqui ao lado de vocês nesse debate. Eu sou o professor Tácito Alves, eu sou professor de criminologia da graduação, sou professor de criminologia em pós-graduação, dou aula em alguns cursinhos preparatórios para carreiras jurídicas e estou aqui no Censo Concursos agora, tanto na pós-graduação quanto na graduação de vocês em preparatório de carreiras policiais também. E vamos aqui debater hoje um assunto importantíssimo, que é a alteração da Lei 13.654 de 2018, recentíssima, e que trouxe importantes alterações em relação aos crimes patrimoniais, especificamente os crimes de furto e os crimes de roubo, assim também como do latrocínio ou lesão corporal grave aplicada com violência dentro desse contexto. É um prazer para mim e estou à disposição e espero encontrá-los em sala de aula recentemente. A discussão de hoje é a Lei 13.654 de 2018. Né? E claro que essa lei dá outras providências também, mas nosso momento aqui é para discussão inerentes às alterações do artigo 155 e 157 do Código Penal. Queridos convidados, professor Tácito, professor Valério, nós não vamos ficar simplesmente tratando do direito material aqui. Haja vista que a reforma já está lançada, já está editada, publicada, né? E nós vamos trazer também aqui um pouco um cunho de perspectiva social sobre essas alterações. Né? O que representa, professor, o que representa para nós quando nós identificamos esse tipo de alteração? Né? Como é que está presenciado aí o nosso direito penal objetivo, né? Como é que o direito subjetivo, a atuação dele com relação a essas alterações através do nosso poder legislativo. Nós vamos debater hoje bastante sobre isso. É de suma importância que a sociedade tenha a compreensão, né? Não só o que representa essas alterações, processualmente dizendo, né? Mas qual o cunho disso, qual é a representatividade disso para a sociedade como um todo. Vamos começar então pelo artigo 155, né, do furto. Professor Tácito, essas alterações no artigo 155, o que para o senhor está mais evidenciado e qual a razão dessas alterações? Bom, o artigo 155 ele teve uma alteração no parágrafo 4º, né? A Lei 3.654 acrescentou o parágrafo 4º-A, entendeu? Que diz: a pena de reclusão é de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosão ou de artefato análogo que cause perigo comum. Tentar, de alguma forma, evitar essas atitudes, essas ações de grupos organizados que venham a detonar caixas eletrônicos, principalmente. Ações aí cotidianas que a gente está vendo aí, Isso. Né, em todo o território brasileiro, todo o território principalmente nas pequenas comarcas, onde existe um efetivo menor do policial. Essas organizações criminosas se aproveitam bastante dessa situação, né? Sim, sim. Então, o objetivo do legislador foi tentar, de alguma forma, através da lei, diminuir essas ações. Como sempre no Brasil, aí vai minha crítica pessoal, como sempre no Brasil, nós
tentamos fazer com que a lei tenha essa especificidade de controlar a criminalidade. O que eu quero dizer para você que está nos assistindo é que o direito penal é insuficiente para tentar controlar a criminalidade. O controle da criminalidade passa por outros meios, é uma situação complexa. Não é apenas aumentando uma pena, que inclusive agora nós vamos falar, Eduardo, não é apenas aumentando a pena que nós vamos tentar, que nós vamos diminuir a criminalidade. Todo o esforço brasileiro, principalmente desde a lei dos crimes hediondos até hoje, em tentar penalizar com penas mais duras e tentar com isso controlar a criminalidade, tem sido em vão. Nós vemos aí que o crime hediondo não aumentou, nós estamos aí numa tentativa de redução da maioridade penal, não vai adiantar, nós aí aumentamos uma pena e tem mais, viu? Foi um tiro no pé essa alteração legislativa. Tá, ok? Então veja, como que ele respondia antes? Só para te falar. Como que se dava isso? Ele respondia pelo 155, parágrafo 4º, dizendo a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculos. Certo. Entendeu? Isso aliava-se a um concurso formal, impróprio, com o artigo 251 que diz: expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. A pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. O parágrafo 2º diz: as penas aumentam-se de um terço se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo anterior, ou é visado ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. A isto, o STJ se aliava, realmente entendendo que havia o concurso formal impróprio. Então, a pena para as condutas anteriores do furto em concurso formal impróprio com explosão era de 6 anos. O legislador tentou aumentar a pena e criou um dispositivo único, colocando a conduta dentro do parágrafo 4A. Só que com isso abrindo a pena... uma brecha, mas nesse a pena caso, diminuiu. uma variação A de pena pena diminuiu. mínima entre a pena máxima. Mas só que agora a pena diminuiu. Por quê? Porque agora nós não podemos mais fazer o concurso formal impróprio com o artigo 251, uma vez que o parágrafo 4A do artigo 155 já delimita toda a conduta, inclusive a conduta de furtar usando material explosivo. Então, com isso, ele tentou caracterizar uma situação de penalidade maior, mas ao mesmo tempo ele deu um tiro no pé, o legislador brasileiro, porque a pena agora, como estabelece no 155, parágrafo 4º, é pena mínima de 4 anos. Se nós fôssemos juntar com o 251, ficaria bis in idem. Ninguém pode ser julgado, processado, condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Se nós já temos a previsão da explosão, do furto através de explosão no 155, parágrafo 4A, não tem mais como você fazer o concurso com 251. O senhor acha, então, fazer uma interpretação teleológica, que isso passou ao largo do legislador, que ele tinha uma intenção ao criar o dispositivo e essa intenção... Sim, passou ao largo. Claro que passou ao largo. Passou ao largo porque ele queria piorar a penalidade para quem cometiu, porque só tem esse objetivo na lei. Inclusive nas exposições de motivos do projeto, era essa a intenção do legislador. Mas, infelizmente, o legislador passa ao largo do jurídico, né? Decidem politicamente, e aí o que acontece? A técnica ficou, e aí também um erro de assessoria, né? Virou um fogo amigo, né, professor? Virou. Quer dizer, melhorou a situação da pessoa que hoje comete furto. Aqui para frente vamos tratar mais especificamente, tópico a tópico, com essas alterações. Certo. Professor Valério, e na perspectiva social? Vamos puxar um pouco aqui para a criminologia, dentro do nosso controle social. O que o senhor tem a dizer? Qual que é a perspectiva do senhor com relação a essa alteração, né? Qual que é a única boa intenção do legislador em prevenir que os estabelecimentos bancários sejam explodidos, que as pessoas que estão ali dentro se machuquem? Qual que é a real intenção do legislador
quando da feitura e dessa lei? Olha, em primeiro lugar, é claro que a sociedade não pode aceitar como se coadunar com o comportamento de quadrilhas que se organizam, são sempre fortemente armadas, né, para explodir caixas eletrônicos, explodir agências bancárias. Um comportamento desse expõe uma série de pessoas ao risco, né, até porque o policial que está ali, se ele recebe a ordem de intervir numa situação dessa, ele não tem a opção de não se deslocar até lá. E chegando numa situação dessa com pessoas fortemente armadas, então realmente há riscos de conflito. Então são ocasiões perigosas que mereciam a atenção do legislador, mas ao mesmo tempo, criminologicamente, se a gente for olhar, existe uma série de circunstâncias, uma série de violências que também mereciam uma atenção do legislador. Então a gente olha, por um outro lado, a gente olha com uma certa preocupação a influência grande que os bancos têm no Brasil, né, inclusive para a produção de leis. A gente sabe que essas alterações contaram com um lobby forte da FEBRABAN, e mesmo que a intenção legislativa, a gente pode analisar ela sob o ponto de vista de que evitar que situações que exponham pessoas a risco aconteçam, a intenção da FEBRABAN foi proteger o patrimônio dos bancos, né? Proteger ali os seus caixas eletrônicos, proteger as suas agências e evitar ter prejuízos com isso. Então, por mais que realmente é uma violência que precisa ser levada em consideração pelo legislador, a gente vê recorrentemente, né, quadrilhas realmente se formando, que tem sido chamado pelos jornais de novo cangaço, né? Novo cangaço. O que dificulta a persecução penal deles é porque eles se movem pelos estados da federação. Né? Geralmente saem de um estado, vão para o interior de um outro estado, fazem o ataque a uma agência e retornam para o seu estado de origem. Então essa migração das quadrilhas especializadas realmente dificulta a persecução penal dessas pessoas. Agora, a influência dos bancos sobre a legislação penal é uma coisa que tem que ser pensada, porque não se restringe só ao direito penal, né? Nós vamos continuar falando aqui, eu vou citar outros exemplos de influência dos bancos, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, e o legislador, por mais que ele precise se atentar para situações de violência como essa, ele precisa se blindar também, porque senão o Código Penal vai virando uma coxa de retalhos, né? Quem exerce uma influência maior vai conseguir criminalizar as condutas que são do seu interesse, e a gente não tem uma racionalidade para o sistema, o que já está acontecendo. Porque isso que o senhor falou, esse tiro pela culatra, com certeza foi porque eles, no assodamento de poder emplacar uma medida legislativa e responder ao lobby da FEBRABAN, eles não pensaram sequer no sistema como um todo, né? Nem do ponto de vista jurídico realmente. Até porque o parágrafo 6º aqui a gente já viu que a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Isso aqui também foi incluído por causa de roubo-gados. Né? Já é um parágrafo aqui do artigo colocado por um outro lobby também. Mais um lobby de um segmento absolutamente, inclusive, de passagem muito forte do nosso Estado, né? E o problema é que nós somos, a classe política brasileira, que é responsável por aprovar essas leis, através de lobbies e tudo, eles acreditam que as palavras sejam mágicas. Ou seja, coloca ali que agora a pena aumentou para furto e semovente. Coloca ali que agora, se você for furtar através de explosivo, então vai diminuir. Depois da aprovação da lei que já está em vigor, aqui em Goiânia mesmo, antes de ontem, salvo engano, já teve uma explosão dessa. No interior não parou. A realidade não para por causa da lei. Você imagina, eles colocaram na lei de que agora o porte de arma de uso exclusivo das Forças Armadas é crime hediondo. Você imagina o menino na favela. Não vou pegar nesse fuzil porque agora é hediondo, agora mudou, então eu vou deixar o fuzil aqui, mas não pego ele. Não professor, se edição de lei no Brasil, né, de lei incriminadora no Brasil, fosse sinônimo de redução da criminalidade, provavelmente nós teríamos os melhores índices de criminalidade de todo o mundo, né? Com certeza. Já está mais do que provado do que simplesmente promulgações de leis e leis incriminadoras, usando o direito penal aí de uma forma absolutamente irreconhecível da sua natureza, né? Sim. E fazendo com que o direito penal resolva,
né, os problemas Problemas sociais. sociais. Os problemas São sociais, grandes. né, que são muito, muito graves. Bom, com relação a essa questão do semovente, eu acho interessante porque até ouvi de alguns, até de outros criadores de animais, né? Bom, professor, mas eu sou criador de cães de raça, né? Cães de raça. Eu enquadro nisso também? Eu tenho uma proteção maior com relação aos meus animais? Ou esses semoventes que a gente está tratando na lei aí são só realmente os criadores de gados, né? São só realmente os donos desse lobby, né? Só vai atender a bancada moralista. Não, então assim, é importante para você, principalmente para você, aluno, que está aí buscando, né, a sua aprovação, entenda que assim, isso está pacífico, está em relação à doutrina, então assim, esse semovente, né, então o criador, por exemplo, de animais domésticos, como cães e gatos de raça, quando essa criação é para uma comercialização, é desse semovente também que se inclui a lei, que se pauta também o artigo. Tá? Professor Valério, quais considerações que o senhor poderia nos trazer com relação a essa questão principalmente da diferença que nós tínhamos anteriormente, né, a essa fragilidade do furto comparado hoje com as alterações? Qual que é a perspectiva do senhor? O senhor acredita que realmente nós teremos mais uma norma, isso, né, nada mais é do que uma norma que não vai ter eficácia, né? Ou nós poderíamos acreditar que com isso nós vamos reduzir um pouco essa criminalidade do furto? Bom, com respeito à alteração especificamente, que para pegar o pessoal que faz a explosão nos caixas, eles se utilizaram da questão do uso de aparato explosivo, né? O que pode fornecer, inclusive para a atividade policial, um espectro penal melhor para poder atuar sobre isso, eu acredito que aqui o inciso 6, né, que fala que se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. A gente sabe que não se pode abrir o inquérito no Brasil por fato atípico, né, ou se aquilo não existe pelo menos os indícios de algum fato atípico que esteja sendo praticado. Então, o fato de se aumentar a pena, se criar esse inciso 6º aí, acho que possibilita a polícia agir de uma forma mais estratégica quando ela percebe que artefatos que podem ser usados para fabricar explosivos, né, foram furtados de algum estabelecimento, porque isso possibilita que a polícia age de forma preventiva. Né? Houve realmente um roubo um furto de artefato explosivo ali, ou em outro lugar. Então, o fato de isso constituir um crime com a pena aumentada pode possibilitar, né, prioridade sobre esse tipo de inquérito nas delegacias, até pelo próprio lobby, né, dos bancos sobre isso. Eu acredito que essa atenção maior do legislativo sobre essa questão de subtração de substâncias explosivas, né, pode levar a uma atenção maior, inclusive do aparato de justiça criminal, né, polícia, para que tentem identificar situações em que substâncias químicas estejam sendo furtadas de determinados lugares, para identificar as quadrilhas antes que as explosões aconteçam. Né? Esse é o único ponto que eu considero que pode levar a alguma atuação mais positiva do sistema de segurança pública. Ter realmente uma efetividade. Uma efetividade, né? Significa que é só um aumento de pena, mas significa que estão com uma preocupação de identificar preventivamente, né, os furtos de materiais explosivos, e isso significa que existe uma preocupação de atuar preventivamente nesse sentido e desarticular, né, a fabricação de artefatos explosivos, de atuação das quadrilhas antes que as explosões efetivamente ocorram. Tá ótimo. Professor Tássio, como é que ficaram essas novas penas? Qual que é a diferença, né? Nosso aluno, para não muito preocupado aí, não incorrer em nenhum tipo de pega, que absolutamente vai vir agora nos próximos concursos, uma vez, né, que com esse dispositivo, essa alteração é bem recente, ainda não foi cobrado em nenhum concurso, em nenhum certame, né? Como é que ficaram essas questões das penas? Como é que era no artigo 155, antes da reforma e agora com essa nova lei?
A pena no 155, parágrafo 4º anterior, era a hipótese de furto qualificado, então ela era pena de 2 a 8 anos. No parágrafo 4A, ela passa para reclusão de 4 a 10 anos. Ótimo, Ambas eram de reclusão. Entendeu? Então era 2 a 8 anos, passou para 4 a 10. Tá? E ambos Só que- já era a modalidade já era de reclusão. De reclusão. Né? O problema é que o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a coisa, ele tinha um concurso formal, então havia uma somatória de pena com o 251, parágrafo 2º. Uhum. E aí por isso que eu digo que a pena ficou menor. Se você for analisar hoje a pena mínima, então muito dificilmente ele chegaria na pena máxima. Aumentar a pena máxima para 10 anos tem pouca utilidade social nesse sentido, porque ela não afeta realmente. Ela pode ter um sentido preventivo geral, no sentido de dizer, pode dar até 10 anos, como se fala na televisão. Olha, isso aí pode dar até 10 anos de pena para quem usar artefatos explosivos e tal, para furtar. Mas é só uma prevenção geral mesmo, que não tem efeitos práticos. Né? Se nós formos analisar pela pena mínima, é o que eu já falei aqui. Né? Pela pena mínima, foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Pela pena mínima, como não existe mais concurso formal impróprio, ela ficou bem diminuída. E eu acho importante só fazer um detalhe aqui. Tanto o parágrafo 7º, quanto o inciso 6º do 157, que eu estava falando anteriormente, aqui diz... Essa expressão são expressões meio vagas, quando ele coloca substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. É preciso ter cuidado com esse dispositivo, que ele dá também uma margem de interpretação policial grande. Se a polícia, em determinado momento, ali, entender que, equivocadamente, que determinado componente pode resultar na fabricação de explosivo, né? Como assim, esse termo aqui, isoladamente? Se você está com um material que isoladamente não pode provocar uma explosão, O problema é até de perícia. mas né? em Como conjunto policial- com outros pode. É. Mas isso significa Como que que o você policial está vai- com a intenção realmente de fabricar um explosivo? Então é um dispositivo aberto aberto. e que pode possibilitar criminalizações arbitrárias. E o problema da Traz uma prisão... subjetividade Traz na uma interpretação, subjetividade na né? O interpretação. problema não é a prisão em flagrante, porque o policial não é perito. Ele diz, não, aqui isoladamente pode. Significa que prende o cara em flagrante. Entendeu? O juiz mantém a prisão em flagrante. Para depois vir um perito e a pessoa ficou presa e diz, não, isso aqui isoladamente não pode. A Agora perícia relaxa. Pois é, mas a pessoa ficou presa 3, 4 meses. É uma coisa absurda. Ótimo. Acho que é importante, por exemplo, principalmente para os nossos alunos que estão iniciando os estudos, algumas distinções aqui de alguns termos técnicos, tá? Foi suscitado aqui, né, nós falamos aqui, o professor Tasso trouxe aqui, sobre a pena de reclusão. Então, para você, aluno, que está iniciando, principalmente para você que está iniciando seus estudos no direito penal, vai a dica aí, tá? A diferença entre detenção e reclusão de forma bem rápida e sucinta, tá? Na detenção, o início do cumprimento da sua pena ela nunca será no regime fechado, podendo ela se iniciar pelo regime aberto e semiaberto. E veja bem, muito cuidado com o pega, na reclusão a pena pode iniciar no regime fechado, podendo iniciar no regime fechado, tá? Então essa é a diferença. Bom, professor Tácito, a dúvida para os nossos alunos, qual que é a diferença do concurso formal e concurso material? Concurso é só a quantidade de condutas. Concurso material, ele precisa de mais de uma conduta e mais de um resultado. Entendeu? Então, nesse caso, vai ter uma somatória de penas dessas diversas condutas e desses diversos resultados. No concurso formal, por seu turno, nós temos uma conduta apenas e diversos resultados. É aquele, por exemplo, que atropela 5 pessoas de uma vez. Tem 5 resultados mortos, mas uma conduta só, uma conduta de dirigir. Dirigir sob efeito de álcool, substâncias análogas e tal. Então, veja, uma conduta, diversos resultados. Acontece que no concurso formal, nós podemos ter objetivos distintos. Uma coisa é você pegar um fuzil, colocar 2 pessoas em fila
e dizer com um tiro só, um disparo só, eu vou obter os dois resultados. Outra coisa é quando você não tem esses objetivos distintos e acaba por cometer diversos resultados com uma conduta só. Então a diferença que no concurso formal, o impróprio no caso, a sistemática dele é de usar as penas assim como se usa no concurso material de crimes, uma somatória de penas. Ao passo que no concurso formal perfeito, aí apenas um acréscimo de frações, de um sexto até a metade. E justamente o que o nosso legislador deixou, né, com o advento dessa lei, dessa forma. Sim, agora, deixou. Por isso, né, por isso que a pena ficou menor. Isso. A pena ficou menor porque nós fazíamos o concurso formal imperfeito entre o delito de explosão e o delito de furto qualificado, pelo destruição, rompimento de obstáculo, e aí a pena ficava maior. A pena ficava bem maior, a pena mínima. E o legislador, ao fazer isso e colocar dentro de uma conduta, previsão, dentro de um tipo penal, me perdoe, a previsão de várias condutas, como a de furto com destruição ou rompimento de obstáculo e mais a explosão, então ele não permitiu que se use o concurso formal com o delito 251. Se a intenção do legislador era uma, na verdade ele não conseguiu. E daqui a pouco nós vamos dizer qual realmente era essa intenção do legislador e o que efetivamente aconteceu. Ele não conseguiu e isso é uma falha muito grande de entendimento jurídico sobre esses institutos. Geralmente, o que a gente chama de sistema da exasperação, né, que é o acréscimo no concurso formal, é feito porque o legislador entende que a reprovabilidade daquela conduta é menor do que no concurso material, mas mesmo assim acontecem acidentes, por dizer assim. Né? Existem ocasiões em que o sistema da desesperação teria a pena maior do que no concurso material. Com certeza. Aí aplica-se o concurso material, que chama de concurso material benéfico, porque a pena vai resultar numa pena menor. Que não é exatamente o que aconteceu nesse caso, mas o tiro saiu pela culatra. Saiu, com certeza. Saiu. Professor Valério, outra dúvida constante dos nossos alunos. Bom, tal qual no homicídio, né, o furto permite-se a possibilidade do furto ser privilegiado e qualificado, não é isso? Sim, sim. Aqui no artigo 155, para quem está estudando o crime de furto, logo no parágrafo 1º, nós temos uma causa de aumento de pena, né? A pena aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. A diferença importante, causa de aumento de pena e qualificadora, né? As causas de aumento de pena, elas são acréscimos que a lei fornece para uma pena base estabelecida, e as qualificadoras, o dispositivo estabelece uma pena base distinta, mais grave. Valério, se me permite, para o aluno, para ficar bem didático, sempre as causas de aumento de pena vêm em frações. Metade, 1/6, 1/3. Enquanto a qualificadora, ela vem uma pena específica ali. Entendeu? O homicídio, por exemplo. Se fosse uma nova pena. Simples, isso, uma nova pena. 6/20, homicídio qualificado 12/30. Então, ali está especificado o mínimo e o máximo. O que não acontece nas causas de aumento. Que geralmente vem a pena aumenta de 1/3 até a metade, de 1/6 a 1/3, entendeu? Então o aluno ele pega mais. Mais nesse sentido, na qualificadora nós temos uma nova perspectiva, né, no seu preceito secundário, né? Isso, né? No parágrafo 2º nós temos o furto privilegiado, né? Se o criminoso é primário, é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, cuja diferença o professor Eduardo Moura já explicou, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então o juiz vai avaliar isso em cada caso concreto, para averiguar se pode aplicar isso, parágrafo 2º do artigo 155, que é o furto privilegiado. Aqui, se o criminoso primário, se é de pequeno valor a coisa furtada, nessa expressão aqui cabe o furto famélico, é aplicado muito o princípio da insignificância com base nesse dispositivo, embora o STJ tenha entendimentos que o furto qualificado já afasta, né, realmente o princípio da insignificância, mas é um dispositivo pelo qual esse princípio é muito aplicado aqui no Brasil. Parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel, energia elétrica, né, ou qualquer outra que tenha valor econômico. Do parágrafo 4º para frente nós temos as hipóteses aqui do furto qualificado. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Aqui no inciso 1º, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
Esse inciso foi pensado e é muito utilizado para furto em veículos, né? Quando você tem o rompimento ali de um vidro para alcançar algum objeto que está dentro do veículo. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Com abuso de confiança é bom ter um certo cuidado, porque geralmente no caso concreto se confunde com estelionato, né? Algumas vezes. Abuso de confiança pode, quando alguma coisa é confiada, né, a você subtrai aquela coisa. A diferença desse abuso de confiança no estelionato, a gente sabe que o agente ele tem que persuadir a outra parte a lhe entregar, né, voluntariamente lhe entregar a coisa. No caso do furto, não. No caso do furto, sempre você se aproveita de uma situação de menor vigilância para subtrair a coisa você mesmo. No inciso terceiro, o emprego de chave falsa e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. A partir do parágrafo 4º é o que vem em seguida, com as alterações que nós estamos comentando aqui agora, que é a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui já foi exaustivamente comentado aqui por nós. Parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos se subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º, a gente já disse também, com respeito à questão dos semoventes, né? A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Esse final desse dispositivo que às vezes nem sempre roubava o gado inteiro, né? Abatia o gado local, picotava ele e levava embora as partes. Percebam que todos esses parágrafos, né, estabelecem penas base distintas. Estabelecem, não acontece como o professor disse, que não se faz referência a uma pena que está em outro lugar com frações de aumento. Então, são qualificadores, não causa de aumento de pena. Isso o que nos remete, professor? Desculpa de interromper, mas assim, me parece que assim, a intenção do legislador, principalmente com o advento da 13.654, foi que apertasse o cerco, né? Sim. Bom, vamos proteger o patrimônio dos banqueiros, né? Vamos proteger o patrimônio dos banqueiros, vamos deixar a sociedade mais fragilizadas aí, suscetíveis aí aos roubos, né? Com arma branca, né? E diante disso nos recorre, por exemplo, muitas questões, né? E com absoluta certeza também mais uma pauta aí que com absoluta certeza vai cair, vai ser cobrada agora nesses próximos concursos, né? Qual que era a intenção do legislador, né? Na verdade era apertar o cerco ou era beneficiar, né? Porque nós temos, né, a situação da novatio legis impégios, né, que ela vem com o intuito de agredir, de apertar realmente o cerco, né? E o que afinal de contas, o que ocorreu? Nesse caso, nós podemos dizer que houve o quê? Uma novatio legis incriminadora, um abolitio criminis, uma novatio legis impégios ou uma novatio legis in melior? A intenção do legislador, como a gente já comentou, foi uma novatio legis impégios, né, realmente agravar a pena para esse tipo de comportamento, mas como impedir um concurso formal conforme disse o professor Tácito, acabou ocasionando uma novatio legis in melior, mesmo que essa não tenha sido a intenção do legislador. Então, a gente estava até comentando aqui no intervalo, a gente sabe que quando a gente estuda a lei penal no tempo, a lei penal ela pode retroagir se for em benefício do réu, né? Mesmo aí, a gente sabe, em hermenêutica existe alguma coisa que a gente chama de a interpretação teleológica da lei, né? Uma interpretação teleológica dessa lei, a gente sabe que a intenção do legislador foi dar um aumento de pena, foi agravar a situação do réu. Mas mesmo essa tendo sido a intenção dele, como na prática a situação do réu é melhorada, a lei pode retroagir, sim, conforme o professor disse, que já existem inclusive pedidos, né, nos tribunais. Sim, e isso na lei ficou claro, né? Porque, por exemplo, nós não tínhamos não era claro específico com relação ao uso da arma de fogo, né? Que inclusive agora o nosso próximo tópico aí do artigo 157, tá? Para você que está nos acompanhando aí, discutimos vários pontos, realmente exaurimos aí as mudanças da 13.654 no artigo 155 e na 157 uma das grandes mudanças, né, professor Tássio, é justamente essa questão da arma, né? Antigamente nós tínhamos a presença da arma, né, mas de uma forma genérica, né, que é a arma própria, arma imprópria, arma de fogo,
né? Lembrando também aos nossos alunos que é muito importante que saibam essa distinção, tá? Muitas bancas cobram dessa forma, né? A arma própria, para quem não sabe, a arma própria pode ser inclusive a arma branca e a arma de fogo, né? Que é uma arma destinada para cometimento, por exemplo, de uma agressão. Né? A arma imprópria é quando, por exemplo, quando se usa um taco de beisebol, né? Esse instrumento efetivamente foi criado para a prática esportiva de beisebol e não para agredir. Nesse caso, a doutrina entende como arma imprópria. Né? Então, professor, como é que ficou agora com essa atual mudança, as principais mudanças no 157? Olha, o 157 previa no parágrafo 2º, inciso 1, o seguinte, ó: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então, o problema de aumento de pena não é qualificadora. Muito aluno entra em problemas dizendo roubo qualificado. Não, isso aqui é um roubo majorado ou circunstanciado. Né? Uhum. Toda vez que você vê a expressão de 1/3 à metade, sempre nessas frações que a gente acabou de comentar, é um aumento de pena, caso de aumento de pena, embora o próprio código, em alguns lugares, ele coloca isso como qualificadora, mas impropriamente, é uma técnica imprópria, tem que mudar isso aí, essa expressão no código. O próprio legislador no código trata às vezes como qualificador o que é causa de aumento de pena. Você vai lá no aborto e está cheio disso. Aborto qualificado e é aborto majorado, causa de aumento de pena. Pois bem, ele diz assim, ó: a pena aumenta-se de 1/3 até metade se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma. Não especificava a arma, como você falou aí. A arma de fogo, a arma própria, a arma imprópria, até um caco de vidro, uma garrafa cortada em um caco de vidro, poderia ser uma arma. Sim, Em sala de aula eu costumo dizer, ó, um palito de dente pode ser uma arma. Se você pega uma pessoa deficiente física e chega no olho dela com o palito e diz: vou furar seu olho se você não falar onde está escondido o dinheiro. Isso se transformou numa arma naquela circunstância para aquela pessoa. Grande lesividade e agressividade, né? Já causa que a grave tem ameaça. possibilidade de se defender, que é uma né? elementar do tipo do Isso, roubo. com certeza. Violência ou grave ameaça. Então essa grave ameaça pode ser exercida de diversas maneiras, inclusive com isso. Isso se torna uma arma sem pedaço de pau, tudo. Bom, o que o legislador fez aqui também dando um tiro no pé? Ele acrescenta... Dando tiro no pé dos outros, não dele. Eu digo no próprio pé porque aqui ele tentava fazer uma novatio legis impeius, ou pejos, né, como se fala. Né? Ele queria agravar a situação daquele que pratica a conduta de roubo com emprego de arma. Então ele queria aumentar a pena. Isso é um gravame em relação às condutas anteriores. Mas ele faz a redação do parágrafo 2º, letra A. E ele diz, ó: a pena aumenta-se de 2/3, então ele aumentou. Veja que na redação anterior era de 1/3 até a metade. 2/3 é muito mais, muito maior. Uma fração maior, né? Justamente. A pena aumenta-se de 2/3, inciso 1, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Quando ele coloca essa expressão arma de fogo, ele retira da possibilidade de majoração da pena todo o restante, todos os outros tipos de arma. Arma imprópria, arma branca, que você bem especificou aí. E agora a majoração só se dá em cima de arma de fogo. Significa dizer que isso foi uma novatio legis in melius. Por quê? Melhorou a situação de quem havia, de alguma forma, no passado, sido condenado, entendeu? Com a majoração de pena por arma branca, ou arma imprópria, ou qualquer outro tipo de arma que não seja de fogo. Essas pessoas estão se entrando na justiça e requerendo que se tire essa majoração, muitos até sendo colocados em liberdade. Então deixa eu entender, com esse lobby, resumidamente, não se pode sequer evitar a explosão dos caixas eletrônicos, né, das agências bancárias de todo o sistema financeiro do Brasil. Aqui né? não. Mas se permite e se melhora a condição para o agressor, para o ladrão que está nos aguardando do lado de fora da agência. É isso, pessoal? Faca, por exemplo. Que controle social é esse através da lei que nós estamos conseguindo alcançar? Por isso que eu disse que o tiro foi no pé do outro, não do banco.
Não, assim, se você colocar o banco como legislador aqui, o tiro foi no pé da pessoa. Da sociedade. Né? Nós Porque é o seguinte, mais quando ele coloca aqui, nesse caso de aumento de pena, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, né? Conseguiu uma causa de aumento de pena maior para aquelas circunstâncias que prejudicam o patrimônio do banco, que é o emprego da arma de fogo ali, na situação de novo cangaço e de explosão de caixas, enfim. Mas o artigo passou a proteger o interesse do banco e deixou desguarnecido o interesse geral. Sim. Porque uma pessoa, como você disse, uma pessoa que está lá no caixa, sai e aí de repente é assaltada com uma roubada com uma arma branca, com caco de vidro, com palito de dente, e não está mais guarnecido aqui por essa causa de aumento de pena. Então, realmente a gente viu que foi um manovácio em médios, mas mesmo assim com uma perversão por trás. Né? Que essa questão, você ampliou aí a possibilidade de pena para aquela ação que fere o interesse do banco, e deixou desguarnecida realmente todas as outras situações. Mas não se preocupe, professor. O legislador, o que ele fez? Melhorou a roubo quando se pratica através e o resultado de uma lesão corporal grave. Ele quis compensar. Ele falou, bom, agora já ajudei demais o lobby dos banqueiros, agora eu vou dar uma moralzinha para a sociedade, professor Tássito. Antigamente, nós tínhamos no parágrafo 3º do artigo 157, né, infine a figura do latrocínio, né? Sim. Que vulgarmente a sociedade chama de roubo seguido de morte. Né? E na primeira parte do parágrafo 3º, nós tínhamos a conduta do roubo seguido da lesão corporal de natureza grave. Sim. Né? Agora, com a reforma, através da 13.654, o legislador separou isso em incisos, não foi isso? Como é que ficou? Ficou assim, ó. Antes era do latrocínio, que é o famoso roubo seguido de morte. Inapropriado falar isso, mas agora não dá tempo. Mas nosso tempo está curto. Com certeza em um outro programa nós vamos esclarecer. Ele ficava assim, ó. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos sem prejuízo da multa. A última parte que era o latrocínio. Né? O famoso roubo seguido de morte. Isso estava previsto no parágrafo 3º. Com a legislação da 13.654, isto foi alterado para o artigo 2º, parágrafo 2º, do 157, incisos 1 e 2. E aí, no inciso 1 vai tratar especificamente do latrocínio. Quando ele diz agora, atualmente, ó, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18. Na lesão corporal grave, aumentou-se 3 anos na pena máxima. Na pena máxima, né? Na pena máxima. E permanece a mesma pena para o latrocínio, que é de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. É? Bom, segunda maior pena do Código Penal. Então, para que você entenda melhor, o que o legislador fez? Né? Nós tínhamos a composição de um artigo, de um parágrafo único, né? O único que eu digo composto de duas condutas, né, no mesmo parágrafo, que era o parágrafo 3º, né, do artigo 157, e o legislador fez o quê? Ele, de forma, inclusive, eu acho que até didática, né, porque se tinha muita confusão com o infine, seria a conduta do latrocínio, a primeira parte, a conduta da lesão corporal, e didaticamente o legislador resolveu dar uma colher de chá, né, e aí separou dentro do parágrafo 3º em inciso 1 e inciso 2. Sim. Bom, eu quero muito aqui, eu acho que nós esclarecemos muita coisa, trouxemos aqui à tona muita coisa nova dessa legislação. Tenho absoluta certeza, convicção de que nos próximos concursos pelo Brasil todo aí, essa matéria vai ser absolutamente muito explorada, né, uma vez que essa reforma foi recente, né? E de pronto já agradecer a presença de vocês, agradecer muito aqui a presença do professor Tássito, professor do Censo Concurso, professor da Faculdade Censo, né, na pós-graduação, professor titular da Faculdade Universo, no campus Goiânia, né, professor Valério Luiz, advogado, professor também efetivo aqui do Censo Concurso, né, na pós-graduação também. Professor Valério hoje assumiu uma função pública também, né, professor Valério? Está à frente aí dos direitos humanos no município de Goiânia,
né? Então agradecer demais a presença de vocês, acho que foi bastante esclarecedor. E você, nosso aluno, continue conosco no nosso canal, que com certeza aqui se ganha muito. E não se esqueça, bunda na cadeira e até passar. Um grande abraço.